Leitura do livro 1984 de George Orwell. Winston se pôs de pé em frente à teletela, na qual a imagem de uma mulher jovem, magricela, porém musculosa, vestida com uma túnica e sapatos de ginástica, já havia aparecido. Abre aspas. Braços dobrando e esticando, fecha aspas. Ela começou. Abre aspas. Pegue o ritmo comigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, camaradas. Põe um pouco de vida nisso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fecha aspas. A dor do ataque de tosse não havia apagado completamente da mente de Winston o efeito de seu sonho, e os movimentos rítmicos do exército o restabeleceram um pouco. Enquanto ele atirava mecanicamente seus braços para frente e para trás, mostrando em seu rosto o olhar de prazer sombrio que era considerado apropriado durante os exercícios físicos, estava lutando para se lembrar do período escuro de sua primeira infância. Era extraordinariamente difícil. Além do final dos anos 50, tudo se desvaneceu. Quando não havia registros externos aos quais pudesse se referir, até mesmo o contorno de sua própria vida perdia a nitidez. Você se lembrava de grandes eventos que provavelmente não tinham acontecido. Lembrava-se de detalhes de incidentes sem poder recapturar sua atmosfera. E havia longos períodos em branco aos quais você não podia atribuir nada. Tudo tinha sido diferente naquela época. Mesmo os nomes dos países e suas formas no mapa haviam sido diferentes. A primeira faixa aérea, por exemplo, não tinha esse nome antes. Se chamava Inglaterra ou Grã-Bretanha. Embora Londres, ele tinha certeza, sempre tinha sido chamada de Londres. Winston definitivamente não se lembrava de uma época em que seu país não havia estado em guerra. Mas era evidente que havia um intervalo de paz bastante longo durante sua infância, porque uma de suas primeiras lembranças era de um ataque aéreo que parecia ter apanhado a todos de surpresa. Talvez fosse o tempo em que a bomba atômica havia caído sobre Colchester. Ele não se lembrava do ataque em si, mas se lembrava da mão de seu pai agarrando-se à sua enquanto eles desciam apressadamente, descendo para algum lugar no fundo da terra, dando voltas e voltas em uma escada em espiral que vibrava debaixo dos pés e que causava tanta dor em suas pernas que começou a choramingar e eles tiveram que parar e descansar. Sua mãe, com seu jeito lento e sonhador, estava seguindo um longo caminho atrás deles. Ela estava carregando sua irmãzinha, ou talvez fosse apenas um monte de cobertores que ela carregava. Ele não tinha certeza se sua irmã havia nascido naquela época. Finalmente eles tinham chegado em um lugar barulhento e cheio de gente que ele tinha percebido como sendo uma estação de trem. Havia pessoas sentadas por todo o piso de pedra e outras pessoas bem amontoadas estavam sentadas em beliches de metal, uma em cima da outra. Winston e sua mãe e seu pai encontraram um lugar no chão e perto deles, em um beliche, estavam sentados lado a lado um homem e uma mulher velhos. O homem vestia um terno escuro decente e um chapéu de pano preto que empurrava para trás seus cabelos muito brancos. Seu rosto era escarlate e seus olhos azuis estavam cheios de lágrimas. Ele cheirava a gin. O cheiro parecia sair da sua pele no lugar do suor, e dava para imaginar que as lágrimas que brotavam de seus olhos eram puro gin. Mas, embora ligeiramente bêbado, seu sofrimento realmente parecia genuíno e insuportável. À sua maneira infantil, Winston compreendeu que algo terrível, algo que estava além do perdão e que nunca poderia ser remediado, tinha acabado de acontecer. Também lhe pareceu que sabia o que era. Alguém que o velho amava, talvez uma netinha, tivesse sido morta. A cada poucos minutos, o velho repetia, abre aspas, nós não devíamos ter confiado neles. Eu disse isso, mãe, não disse? Isso que dá confiar neles. Eu disse isso o tempo todo. Não deveríamos ter confiado naqueles canalhas, fecha aspas. Mas em quais canalhas eles não deveriam ter confiado? Winston não conseguia mais se lembrar. Depois daquela época, a guerra tinha sido literalmente contínua. Embora a rigor não tivesse sido sempre a mesma guerra. Durante vários meses, durante sua infância, houve combates atrapalhados nas ruas de Londres, e ele ainda tinha lembranças vívidas de alguns.
mas traçar a história de todo o período, dizer quem estava lutando contra quem em um dado momento, teria sido totalmente impossível, já que nenhum registro escrito e nenhuma palavra falada jamais fazia menção a qualquer outro alinhamento que não fosse o atual. Nesse momento, por exemplo, em 1984, abre parênteses, se é que é de fato 1984, fecha parênteses, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e em aliança com a Lestásia. Em nenhuma declaração pública ou privada se admitia que as três potências tivessem sido agrupadas em algum momento de acordo com linhas diferentes. Na verdade, como Winston bem sabia, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e em aliança com a Lestásia há apenas 4 anos. Mas isso era apenas um pedaço de conhecimento furtivo que ele por acaso possuía, porque sua memória não estava satisfatoriamente sob controle. Oficialmente, a mudança de parceiros nunca havia acontecido. A Oceania estava em guerra com a Eurásia, portanto a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representou o mal absoluto, e a consequência disso era que qualquer acordo com ele, passado ou futuro, era impossível. O assustador ele refletia pela 10ª milésima vez. Ao forçar seus ombros dolorosamente para trás, abre parênteses, com as mãos sobre os quadris, eles estavam girando seus corpos a partir da cintura. Um exercício que deveria ser bom para os músculos das costas, fecha parênteses. O assustador era que tudo isso poderia ser verdade. Se o partido pudesse colocar a mão no passado e dizer que este ou aquele evento nunca aconteceram, isso era certamente mais aterrador do que a mera tortura e morte? O partido disse que a Oceania nunca havia estado em aliança com a Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania tinha uma aliança com a Eurásia há apenas 4 anos. Mas onde estava esse conhecimento? Somente em sua própria consciência, que em qualquer caso provavelmente seria aniquilada em breve. E se todos os outros aceitaram a mentira que o partido impôs, se todos os registros contassem a mesma história, então a mentira entrou para a história e se tornou verdade. Abre aspas, quem controla o passado, fecha aspas, dizia o slogan do partido. Abre aspas, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado, fecha aspas. E ainda assim o passado, apesar de sua natureza alterável, nunca havia sido alterado. O que quer que fosse verdade agora, era verdade de eternidade a eternidade. Era bastante simples. Tudo que era necessário era uma série interminável de vitórias sobre a sua própria memória. Abre aspas, controle da realidade. Fecha aspas. Eles o chamavam em nova língua, abre aspas, duplo pensar. Fecha aspas. Abre aspas, agora de pé, devagar, fecha aspas. Ladrava a instrutora, um pouco mais amigável. Winston afundou seus braços para os lados e lentamente reabasteceu seus pulmões com ar. Sua mente deslizou para o mundo labiríntico do duplo pensar. Saber e não saber, estar consciente da veracidade completa enquanto contava mentiras cuidadosamente construídas, manter simultaneamente duas opiniões que se anulavam, saber que eram contraditórias e acreditar em ambas, usar lógica contra lógica, repudiar a moralidade enquanto a reclamava para si mesmo, acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia, esquecer o que fosse necessário para esquecer, depois trazê-lo de volta à memória no momento em que era necessário, e depois prontamente esquecê-lo novamente, e acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao próprio processo. Essa foi a última sutileza, induzir conscientemente a inconsciência, e depois mais uma vez ficar inconsciente do ato de hipnose que você acabava de realizar. Entender a palavra, abre aspas, duplo pensar, fecha aspas, já envolvia o uso do duplo pensar. A instrutora os havia chamado novamente a atenção, abre aspas, e agora vamos ver quais de nós conseguem tocar os dedos dos pés. Fecha aspas, disse ela com entusiasmo. Abre aspas, por cima dos quadris, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2, fecha aspas. Winston detestou esse exercício, que enviava ondas de dor dos calcanhares até as nádegas e muitas vezes acabava provocando outro ataque de tosse. A característica meio agradável saiu de suas meditações. O passado, refletiu ele, não tinha sido simplesmente alterado, tinha sido realmente destruído.
Pois como você poderia estabelecer até mesmo o fato mais óbvio quando não existia nenhum registro fora de sua própria memória? Ele tentou se lembrar em que ano tinha ouvido falar pela primeira vez do grande irmão. Ele pensou que deveria ter sido em algum momento nos anos 60, mas era impossível ter certeza. Na história do partido, é claro, o grande irmão figurava como líder e guardião da revolução desde os seus primeiros dias. Suas façanhas tinham sido gradualmente empurradas para trás no tempo, até que já estendiam ao fabuloso mundo dos anos 40 e dos anos 30, quando os capitalistas, em seus estranhos chapéus cilíndricos, ainda cavalgavam pelas ruas de Londres em grandes carros ou carruagens de cavalos brilhantes com laterais de vidro. Não sabia o quanto desta lenda era verdadeira e o quanto era inventada. Winston não conseguia nem se lembrar em que data o próprio partido havia surgido. Ele não acreditava ter jamais ouvido a palavra Socing antes de 1960. Mas era possível que em sua forma antiga, ou seja, abre aspas, socialismo inglês, fecha aspas, ela já existisse antes. Tudo derreteu em névoa. Às vezes era possível, de fato, colocar o dedo em uma mentira definitiva. Não era verdade, por exemplo, como foi afirmado nos livros de história do partido, que o partido tinha inventado os aviões. Ele se lembrava que existiam aviões em sua primeira infância, mas se você não conseguia provar nada, nunca houve nenhuma prova. Em toda a sua vida ele tivera em mãos provas documentais inconfundíveis da falsificação de um fato histórico, apenas uma vez, e naquela ocasião, abre aspas, Smith, fecha aspas, gritou a voz perversa da teletela, abre aspas, 6079, Smith, W, sim você, dobre-se mais por favor, você pode fazer melhor do que isso, você não está tentando, dobre-se mais por favor, assim está melhor, camarada, agora levantem o esquadrão inteiro e olhem para mim, fecha aspas. Um súbito suor quente havia se espalhado por todo o corpo do Winston. Seu rosto permanecia completamente impenetrável. Nunca mostre consternação. Nunca mostre ressentimento. Um simples piscar de olhos seria capaz de denunciar alguém. Ele ficou olhando enquanto a instrutora levantava os braços acima da cabeça. Não se podia dizer graciosamente, mas com notável esmero e eficiência. Inclinou-se e encaixou a primeira articulação dos dedos da mão debaixo dos dedos dos pés. Abre aspas. Aí, camaradas, é isso que eu quero ver de vocês. Vejam novamente. Tenho 39 anos e já tive 4 filhos, agora olhem, fecha aspas. Ela se curvou de novo, abre aspas. Vocês estão vendo que meus joelhos não estão dobrados? Todos vocês podem fazer isso se quiserem, fecha aspas. Ela acrescentou enquanto se endireitava. Abre aspas. Qualquer pessoa com menos de 45 anos de idade é perfeitamente capaz de tocar os dedos dos pés. Nem todos temos o privilégio de lutar na linha de frente, mas pelo menos podemos manter a forma. Lembre-se dos nossos garotos na frente de Malabar e os marinheiros nas fortalezas flutuantes. Basta pensar no que eles têm de suportar. Agora tentem de novo. Melhorou, camarada, melhorou muito. Fecha aspas. Acrescentou ela encorajada, pois Winston, com uma guinada violenta, conseguiu tocar os dedos do pé sem dobrar. Pela primeira vez em vários anos, os joelhos. Continua no próximo áudio, o capítulo 4.